Isso, então se a melhor nota. Vamos deixar com a melhor nota, ok? Porque vai ter extras também. Mas aqui, então você está falando que para essa prova especificamente. De reino, isso. Vai ter aquele negócio. Isso, semana que vem, na quarta-feira. Vai ter um presente. Não é a nota final, né? Não é nota final. Não é nota final, é apenas para aquele exame. Isso, a nota final vai ter a viagem para Acapulco. Aí até eu quero fazer a prova. Ok. Ai. Então, peço apenas um minuto para vocês aqui, para confirmar a aula. Pega água. Ok. Ótimo. Perfeito. Então, estudo de reino. Vocês vão precisar tomar muitas notas, ok? Sim. Ok? Então, muita anotação. Anotem cada uma das palavras que eu vou falar. As escrituras podem ir conforme o caderno do estudo, mas as coisas extras que eu vou falar, que vai ter datas lá dentro e tudo mais, vocês precisam anotar. Ok? Então, ok. Então, o estudo de reino. É sempre bom começar o estudo de reino falando um pouco sobre a história, de como que eles chegaram, o que é o reino, qual que era a ideia de reino, certo? Do reinado. Então, claro, tem as perguntas que a gente faz no começo, antes do estudo bíblico, mas até mesmo a história que a gente conta. Ok? Então, a gente sempre começa com algumas perguntas. A primeira pergunta é, ok, você vai anotar essas perguntas, porque no final do estudo, a pessoa vai olhar para essas perguntas e vai tentar responder elas. Ok? E comparar com a resposta que tinha dado antes. Ótimo? Então, a primeira pergunta é fazer a pessoa, ok, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que você acha que é o reino de Deus? Ok? Essa é a primeira pergunta. Você tem que perguntar para a pessoa, para ver o que ela pensa antes do estudo bíblico começar. O que ela acredita que seja o estudo do reino? O reino de Deus. Desculpa. Ok? A segunda pergunta que você perguntar para ela é, será que o reino de Deus ele já veio ou ele está por vir ainda? Será que ele já veio ou o reino ainda está por vir? Is the kingdom here or still yet to come? A outra pergunta que a gente quer fazer é, ok, mas como que eu faria para entrar nesse reino? How can I enter this kingdom? Como que eu faria para poder entrar nesse reino? Como que alguém entraria nele? O que a pessoa precisa fazer? A outra pergunta que você quer fazer para essa pessoa também é, será que o Antigo e o Novo Testamento eles funcionam de forma conjunta? Será que ambos são válidos? Do you think that both the Old and the New Testament are both important and have relevance to us? Você acha que ambos, o Antigo e o Novo Testamento, são importantes e têm relevância na nossa vida? Será que eles se juntam? Será que eles trabalham de forma conjunta? A outra pergunta que a gente quer fazer depois dessa é importante ir para a igreja? Será que é importante eu ir para a igreja? Estar reunido como família? Is it important to go to church? To be together as a family? E a outra pergunta é importante para qual igreja eu vou? É importante qual igreja que eu vou? Is it important which church I go to? Ok?
Então, essas perguntas que a gente vai fazer no começo, a pessoa vai responder cada uma delas e você vai anotar cada uma dessas respostas. E é bom lembrar a pessoa que não é um exame que ela está fazendo, embora vocês vão fazer um. Mas não é um exame que ela está fazendo, então não vai ganhar uma nota no final. Mas é para a gente poder ver e comparar com o que a Bíblia fala. Certo? Ela já respondeu, você meio que esquece essa resposta dela. Ótimo? Agora a gente entra para a história, que é a parte legal. Então, ok, a gente entende que o reino, né, na Bíblia em si, no Antigo Testamento, já tinha começado. Até mesmo no Novo Testamento, quando Jesus Cristo fala sobre o reino de Deus, os judeus acreditavam que seria o reino iria voltar para quando eles tiveram o seu próprio reinado. Então vamos entender como melhor começou esse reinado, certo? Um pouco de história. Então começou primeiro com o primeiro rei, né, que era Saul. Agora o primeiro reinado, ele começou em 1050 a.C. até 1010 a.C. So from 1050 before Christ and 1010 before Christ. Então durou durante esse tempo o reinado de Saul, que foi o primeiro rei de Judá. O Reino Unido de Israel, né, na verdade. Logo após isso, o Reino Unido de Israel. De 1050 para 1010, até 1010. Israel. Então, de 1050 até 1010. Logo após Saul estar nesse reinado, infelizmente ele caiu em pecado, e Deus fala que abandonou ele e ungiu um outro rei. Quando ele ungiu esse outro rei era chamado Davi. Agora, Davi ele reinou desde 1010, certo? De 1010 a 1010 ele reinou apenas parte desse reino. Aí depois, em 1000, ele uniu o reino inteiro e estava reinando sobre Israel. E aí ele reinou até 970 a.C. 1010, parte. 1000, Reino Unido. E aí depois até 970. Ok? So, from 1010, just part of the kingdom of Israel. And then 1000, up until from 1010 and 1000 before Christ. He ruled over the whole kingdom of Israel. And then he united the kingdom of Israel in 1000 before Christ. And then from 1000 before Christ to up until 970, he was ruling over the whole of Israel. 1010, parte do reino, apenas Judá. Depois de 1000 a.C., o reino inteiro de Israel. E aí até 970, ele reinou o reino inteiro. Então ele foi tomando por parte, não tomou tudo de uma vez só. Logo em 970, ele passou o seu reinado para o seu filho Salomão, né, depois da sua morte. A gente vê isso em 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. A gente vê ele passando as instruções para Salomão. Qualquer pergunta, se tiver, a gente pode resolver no final, ok? Só para a gente não perder muito tempo. Qualquer coisa, qual que foi a data, o que quis dizer com isso e tudo mais, a gente vai no final e passa essa refinação, tá bom? E aí ele tomou o reinado em Salomão em 970 e reinou até 931 a.C. Ok? Agora, após a morte de Salomão, algo importante aconteceu. Mesmo que o reino estava unido de Israel, após a morte de Salomão, o que aconteceu com o reino foi que ele se dividiu. O reino de Israel do norte e o reino de Judá no sul. Então eles ficaram divididos por conta de uma briga que eles tiveram entre eles próprios. Daí a gente teve o Israel do norte que caiu em 722 a.C. Ok? Mas até lá teve vários outros reis. Teve Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Onri, Acabe e vai indo pela lista. Okay? Mas isso vocês não precisam saber. Agora, o reino do sul de Judá, ele existiu até 586 a.C. Então, duas datas importantes, ok? A primeira, o reino do norte, que era o reino de Israel, caiu em 722 a.C. O reino do sul, que era Judá, existiu até 586 a.C. Ok? Agora, o que a gente vai abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 2. Ok? Agora, entendendo como que a gente vai ligar tudo isso. Porque logo após esses reinados que aconteceram, o que aconteceu foi que Isaías, ele aparece como profeta, né? E ele começa por volta de 750. Na real, que estudiosos falam 740. Mas a gente estuda com 750, que é um número mais redondo e mais fácil de lembrar. Ok? Então coloca lá 750. O livro foi escrito naquela época, é quando Isaías ele entra na história, na ideia. Ok? E é basicamente no final do reinado de Uzias.
E Uzias, ele foi um rei de Judá. Então, querendo dizer que Isaías foi um profeta aonde? Em Judá. Ok? Ele era um profeta em Judá. Ele começou logo no final do reinado de Uzias. E ele continua até Ezequias, que foi por volta de 686. Ok? Agora, Isaías capítulo 2, aqui em 750 a.C., nós vamos ver uma profecia, né, sobre o reino de Deus. Agora, esse estudo é um estudo que vem com várias dicas, or clues, como a gente fala em inglês. Acho que fica mais fácil de entender, né? Mas essas dicas, que a ideia é pistas. A ideia é colocar essas pistas para ver se a pessoa consegue entender. E também no final a gente vai ter que querer juntar todas essas pistas para ver se o reino de Deus ele veio, se não veio, se ainda está por vir, quando é que ele vai vir, como, se ele existe, como que eu faço para entrar nele e participar dele, né? Onde é que ele está, o que é o reino de Deus no final. Ok? Então a gente está tentando responder todas as respostas. E com isso a gente vai dar várias e várias dicas. Agora, algo que é importante você entender. Essas duas primeiras escrituras, Isaías 2 e Daniel capítulo 2, tem basicamente todas as respostas do estudo. Tem bem mais dicas lá dentro. Ok? Então vamos começar aqui. Antigo Testamento. 750 anos antes de Cristo, Isaías, logo no final do reinado de Uzias. Ótimo? Ótimo. Perfeito. Isaías capítulo 2. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 4. Fala assim: foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, e resolverá contendas em muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Aqui é a primeira profecia. Mas por quê? Porque ele está falando do monte do Senhor. Certo? Ele está falando dessa montanha, mas o que ela representa? Bom, naquela época, no Antigo Testamento, né, no primeiro século, a montanha era muitas vezes representada como um reino. Certo? Então a montanha de Sião, a montanha do Deus de Jacó. E todas as coisas seriam a representação de um reino. E aqui essa montanha do Senhor seria o reino de Deus. Era representado. Agora ele fala algumas características desse reino. Quando e tudo mais, ele fala muitas coisas interessantes. A primeira dica que sai disso aqui é a palavra nos últimos dias. A primeira coisa que ele começa a falar dessa profecia. Agora, nos últimos dias do quê? Será que seriam nos últimos dias da vida de Isaías? Nos últimos dias do Evangelho? Nos últimos dias da vida de Jesus Cristo? Quais seriam esses últimos dias que ele está sendo mencionado aqui? E aí ele fala que o reino de Deus seria estabelecido nesses últimos dias. E aí ele fala que seria como principal, seria levado acima das colinas. O que significa que o reino de Deus seria maior do que qualquer outro reino. Ok? E aí ele fala algo interessante. Todas as nações correrão para ele. Então quer dizer que todas essas nações ao redor do mundo inteiro estariam dentro desse reino. Certo? E aí ele fala também onde essas nações estariam. Ele fala de Jacó, do templo de Jacó, o monte do Senhor, para o Senhor julgar entre as nações. Cadê? Aqui. A lei será Sião de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Então essas nações teriam que estar em Jerusalém. Agora, o que vai acontecer lá? Essa é outra dica, Jerusalém. Então todas essas nações precisam estar lá, certo? Legal? Ok, mas o que vai ter lá em Jerusalém? Jews, ok, legal. Mas o que eles vão ser ensinados em Jerusalém? Por que eles estariam lá? Não. Olha lá na escritura. O que seria que eles seriam ensinados? Exato. A palavra do Senhor. Mas não apenas isso, fala o caminho que eles deveriam andar. Então, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Então, o caminho, na verdade, deveria estar sendo ensinado. Então, não apenas todas as pessoas deveriam estar reunidas em Jerusalém, das nações ao redor do mundo, mas lá em Jerusalém, enquanto elas estão todas reunidas, a palavra de Deus deveria ser pregada sobre como elas deveriam viver a vida dela para chegar até a verdade. Ótimo? Agora, ele fala que esse reino seria maior do que todos.
Olha que interessante. Vamos lá para... é com Z o nome do livro. Zefaniah. Como que é? Ai. Zacarias. Desculpa, gente. Perdão. Mas Zacarias capítulo 2, versículo 1. Zacarias capítulo 2, versículo 1. Fala assim. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Versículo 2. Eu lhe perguntei, aonde você vai? Ele respondeu, vou medir Jerusalém, para saber o comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Aqui também, da mesma forma, é mais uma das profecias sobre o reino de Deus, mas ele explica que a cidade de Jerusalém, o reino de Jerusalém, a nova Jerusalém, os habitantes dessa terra, desse reino, seriam tão numerosos que eles não teriam mais muros. Agora, por que isso é interessante? Porque como a gente é um reino realmente dividido, agora, não dividido, unido, mas ainda assim, a gente está aqui em Moçambique, certo? A gente também tem o reino lá em Londres, em São Paulo, em Washington DC, Lagos, Nigeria, e por aí vai indo. Então essa escritura é interessante para poder explicar para a pessoa sobre como o reino de Deus ainda é tão numeroso que uma parede não iria conter, muito menos fronteiras. Então é Zacarias capítulo 2, versículo 1 ao 3. Se você continuar lendo, tem ainda mais coisas e informações sobre o reino. Deixa ainda mais claro que ele está falando sobre essa profecia. Capítulo 3 também ainda deixa ainda mais claro. Ok? Mas agora a gente vai lá para o capítulo 2 de Daniel. Ótimo? Amém, vamos lá, capítulo 2 de Daniel. A gente vai pular agora 200 anos para frente. A gente estava em 750. Você está pulando 200 anos, agora a gente está em 550. Oxe, será que ninguém sabe? 550. Ok? Antes de Cristo. Daniel, capítulo 2, é uma leitura um pouco longa. Então eu vou pedir para o Zé ler para a gente. Versículo 31 ao 45. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua estava feita de ouro puro. O peito e o braço eram feitos de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho que nós interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus tem dado domínio, poder, força e glória. E nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti governador de todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte barro e em parte ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e parte barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará. Como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos.
pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel. Uau! Que escritura incrível. Primeira coisa que as pessoas precisam entender é que essa escritura literalmente foi escrita 550 anos antes de tudo isso aqui acontecer. Ok? A escritura foi escrita antes do Império Medo-Persa entrar, grego ou romano. Então estava literalmente falando sobre o futuro do que aconteceria. Você pode ver isso também novamente, capítulo 8, 9 e 10, se não me engano, de Daniel. Também é uma referência também sobre como tudo isso aconteceria. Agora, para explicar um pouco do contexto, porque é uma escritura bem densa, né, para a pessoa que está acontecendo, é basicamente esse segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor. E aí, se você olhar no versículo 2, a Bíblia fala que ele teve um sonho, e aí ele vai falar com essas pessoas aqui. Com os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, e todas as pessoas sábias daquela época, para poder explicar para o rei e dar realmente o que ele sonhou, interpretar o sonho para ele. Mas aí tem uma pegada. Ele chega para eles e fala, olha, eu quero que vocês interpretem o meu sonho, mas eu não vou te contar o que eu sonhei. E aí os astrólogos vão lá e falam para o rei, ó rei, você vive para sempre. Isso que você está pedindo para a gente está reservado apenas para os deuses, para o Deus. Então a gente não sabe. Se você apenas falar para a gente do que você sonhou, então a gente pode. E aí o rei Nabucodonosor não queria ser enganado, então não fala para eles. Daí é quando Daniel entra na história, certo? Então Daniel entra na história, vai falar com ele. O rei pede isso para Daniel, mas é interessante, Daniel não vai lá e responde de primeira. Fala que Daniel volta, ele vai orar com seus amigos, e depois ele volta para dar a interpretação para o rei. O que é muito importante para a gente aprender, não? Que antes de qualquer coisa, mesmo que a gente tenha um poder para fazer, o talento para isso, se a gente não for realmente se apoiar em Deus, nada vai dar certo. Ele foi para Deus e pediu ainda ajuda dos seus amigos para fazer junto com ele. Então ele volta, vai lá e fala, Nabucodonosor, eu tenho a sua resposta. E aí ele começa a dar a resposta para Nabucodonosor. Ele vai lá e realmente explica o que Nabucodonosor sonhou, dá a descrição do sonho dele, fala, olha, você viu uma imagem, uma estátua. E é a imagem que eu mandei para vocês no grupo. Vocês podem dar uma olhada, lá tem lá a imagem que ele sonhou. Ele fala que essa imagem era basicamente dividida em 4, 5 partes, não? Ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. 5 partes, basicamente. E ele fala que essas 4 partes, na real, 4 dessas 5 partes, são reinos, são reinados que viriam. E aí ele tenta explicar para o rei. E ele fala, olha rei, Deus se estabeleceu como o líder agora desse mundo. Então as aves, tudo te obedece. Então você é a cabeça de ouro. E aí ele falou, ok, então você é a cabeça de ouro. Agora, o que é importante? O reinado da Babilônia, ele existiu em 607 a.C. Até mais ou menos 539, que é quando os Medo-Persas eles vão lá e eles tomam posse, né? Eles derrotam o Império Babilônico. Então o Império Babilônico é a partir de 607 até 539 a.C. Agora, eles são a cabeça de ouro. Então, quer dizer que quem vem atrás, logo após o Império Babilônico, seria realmente a parte do peitoral, que seria de silver, prata. Então, agora o de prata, quem é que veio logo após o Império Babilônico? Os Medo-Persas. Então, vocês assistiram 300, mas também tem lá, mostra eles lá, e é muito interessante. E é realmente um povo muito numeroso e poderoso. Né? Os Medo-Persas, eles estavam lá. E eles vão lá e eles conseguem derrotar os babilônicos em 539, logo antes de Cristo. E aí, eles continuam lá fazendo as coisas deles. E aí eles são também destruídos por outro reino. Sabe como funciona naquela época? Se existe um reino, para poder tomar posse e ser o reino que está dominando o mundo inteiro, o que precisa acontecer com aquele reino? Destruído. Certo? Então eu iria para lá, atacaria eles, mataria o rei, mataria todos os nobres, qualquer linhagem, qualquer até mesmo traço de linhagem. Até mesmo se não for legítimos. Mataria eles, mataria até mesmo o povo e cidadão daquele povo. Para não tentarem se vingar contra mim. Claro? E assim eu poderia repopular aquela nação. Colocar o meu povo, os meus nobres, quem eu quisesse para poder liderar aquela parte. E aí foi assim que aconteceu.
Então o Império Babilônico foi dizimado pelo Medo-Persa. E aí o próximo que viria depois do Medo-Persa aconteceria a mesma coisa. Então veio os gregos. Que aí nós entramos com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não foi o rei, algo assim do tipo, ele era um general apenas. Né? Um general muito top, mas não era o rei deles. Mas ele é realmente conhecido. O reino dos gregos foi conhecido por conta dele mesmo. E eles começaram a partir de 331. Ok? Que é realmente a grande conquista da Pérsia. Que era o marco do Alexandre o Grande. Foi a primeira grande vitória dele. Aí logo após isso, ele é representado pela parte da cintura, que seria de bronze. Agora, logo após ele, viria um outro reinado. Que seria os romanos. Agora, os romanos, eles entram em 63 a.C. Ok? O que é bem interessante. E eles representam as pernas, que são feitas de ferro. Ok? Então eles vão lá, dizimam o Império Grego, destroem eles, eles estão lá, agora estão reinando, são o novo reino, está sobre todos eles. E aí é interessante, porque de ferro, a Bíblia fala que os pés eram de ferro e barro. Agora, por quê? O Império Romano, ele estava sendo tão sucedido nas conquistas deles, é que não tinha mais nobres para poder liderar. Não tinha mais pessoas e povoado para poder povoar todas aquelas nações. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a atacar as cidades e os outros impérios, e aí eles mandariam um dos oficiais e nobres deles para poder fazer algum casamento lá com os nobres. E assim eles viveriam de taxas, que seriam pagadas para eles, e não necessariamente para eles repopular ou tirar a cultura. Então acabava que ficava algo misturado. Mas da mesma forma como o ferro não se mistura com barro, aquele reinado também não era unido. Por isso foi destruído de dentro dele mesmo. Vamos lá, Yuri. Então é isso que acontece. Agora, ele fala que algo interessante acontece, certo? Se você olhar no capítulo 2, ele fala aqui no versículo 44. Logo depois ele fala dos pés, que eram barro e ferro. Ele fala algo interessante. Ele fala, na época desses reis. Quais reis? Exato, romanos. Então, na época do Império Romano, algo aconteceria. Vamos ver o que acontece. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão. Da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Então fala que essa pedra é solta sem auxílio de mãos humanas. Agora, se não é de mãos humanas, é o quê? Seria a mão de Deus. Não, a gente não acredita que seria um animal. Mas realmente, a mão de Deus realmente foi que fez soltar essa pedra, que atingiu essa estátua, atingiu todos esses reinos e destruiu eles. Mas fala que essa destruição dessa estátua, na verdade, criou um reino, uma montanha, que encheria toda a terra. Querendo dizer que o reino de Deus que ele estabeleceria seria muito mais grandioso do que esses reinados. Não seria apenas de uma parte do mundo, mas do mundo inteiro. Então ele fala que aconteceria isso durante o Império Romano. Agora a gente precisa saber o que é essa pedra que atinge realmente esses impérios durante o Império Romano, que estabelece realmente esse reino que a gente quer tentar descobrir sobre o reino de Deus. Agora, você lembra a pergunta que a gente fez no começo? Que era se o reino de Deus veio ou não? Sim. Aqui fala que o reino de Deus será estabelecido durante o tempo daqueles reis. Então seria, sim, durante o Império Romano. Então quer dizer que o reino de Deus já veio. A gente sabe quando ele veio, que é durante o Império Romano. Agora a gente precisa saber, ok, em que momento do Império Romano isso realmente aconteceu. Mas como que a gente consegue descobrir isso? Bom, é bem simples. A Bíblia tem uma parte inteira dela que fala apenas dos acontecimentos durante o Império Romano. Certo? Então a gente vai para lá, que é onde? O Novo Testamento. Ótimo. Então vamos para o Novo Testamento. Vamos tentar lá entender agora. Então a gente está lá em 550 a.C., a gente vai pular para 25 já. Ok? Depois de Cristo. Então a gente vai tentar ver. Eu vou tentar responder algumas perguntas.
Porque a gente sabe que o reino de Deus está vindo durante o Império Romano, certo? Agora, as perguntas que eu queria me fazer, ou então fazer para a pessoa. Será que veio quando Jesus Cristo nasceu? Será que o reino de Deus veio quando ele começou a pregar o evangelho? Será que ele veio quando ele começou a fazer os milagres? Será que veio quando ele morreu na cruz? Talvez quando ele foi ressuscitado? Quando é que o reino de Deus realmente veio? E vamos ver isso agora. Vamos ver aqui, 25 anos depois de Cristo. Ele já havia nascido. Vamos lá para Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler aqui o versículo 1. Por conta do tempo, como eu disse, vá com as escrituras que está no estudo, mas por conta do tempo eu vou ler as formas reduzidas para poupar tempo. Mas essa parte do Novo Testamento, você tem que voar por ela. Aqui são só perguntas e respostas. Falando, chegou nesse momento? Não. Chegou nesse momento? Não. Chegou nesse momento? Não. Ok? Então não precisa passar muito tempo nelas. Então, Mateus 3, versículo 1 fala: Naquele dia surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ótimo. Então, João Batista era primo de Jesus Cristo. Então, Jesus, aqui ele está pregando. Então, quer dizer que Jesus já havia nascido. Ele estava mais velho. Então, o reino de Deus não veio no dia do nascimento de Jesus, mas ele ainda fala que o reino de Deus está... Exato. Então, vamos tentar mover um pouquinho. Vamos lá para 30. Ok? Vamos capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus veio quando ele começou o ministério dele? Não. Ainda está próximo. Ok? Agora, vamos tentar ver algumas dicas. Vamos tentar, na real, não apenas uma dica de como o reino de Deus vai vir, mas tentar fazer com que um tempo, a time frame, aquela linha de tempo de quando o reino de Deus viria, ficar ainda menor. Vamos aqui para Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 9, versículo 1. Fala assim: Eu lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então ele fala duas coisas importantes aqui, certo? Ele fala a característica de qual o reino de Deus viria, e outra, ele nos ajuda a ter uma linha de tempo de quando o reino de Deus viria. Ele fala: alguns de vocês que estão aqui não provarão da morte sem ter visto o reino de Deus vindo. Então quer dizer que seria durante o tempo de vida de alguns dos discípulos. Então não iria muito longe depois da vida deles. Seria durante o tempo de vida deles. Certo? Então isso está relatado na Bíblia. Porque é durante o tempo de vida deles. Ótimo. Agora ele fala que viria com poder. Então quer dizer que o reino de Deus, quando a gente vê ele vindo aqui na Bíblia, tem que ter esse elemento de poder. Não pode ser algo que alguém só fala: o reino de Deus está aqui. Precisa ter alguma realmente referência desse poder com o qual ele está falando aqui nesse momento. Agora, vamos ver uma outra pergunta que a gente perguntou no começo também. Vamos lá para João capítulo 3. Como será que faz alguém para entrar no reino de Deus? Será que aceitando Jesus no coração? Como será que a gente vê tudo isso? Agora, essa escritura é muito boa e tem muita coisa dentro dela. De Nicodemos. Aqui Nicodemos, ele era realmente um mestre da lei, era um cara realmente alto lá, era alguém muito respeitado na sociedade, no mínimo. E aí ele está falando com Jesus Cristo. E aqui a gente vai ver essa interação deles. Versículo 1 ao 7. Fala assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Ok, então aqui Nicodemos ele encontra com Jesus Cristo durante a noite. Ok? E aí é interessante, porque quando ele chega com Jesus Cristo para falar com ele, ele fala para ele, falando: Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus.
Então, querendo dizer que ele, na verdade, acreditava com o que Jesus estava falando. Ele acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Querendo dizer que ele traria salvação. E aí ele começa a falar sobre como ele acharia que a salvação deveria vir. O que é realmente esse elemento que prova que ele é o Messias, que ele tem a salvação. Como que eu posso obter a salvação? E ele fala que seria por conta do quê? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Agora isso é importante. Pessoas religiosas, elas acreditam que podem ser salvas e entrar no reino de Deus por meio de sinais miraculosos. Ir numa igreja, ver alguém que faz a perna crescer, ou então alguém começar a andar, ou então expulsar um demônio, ou falar em línguas. Eles acham que, como da mesma forma que Nicodemos, acreditam que é dessa forma que alguém chegaria na verdade na salvação. É assim que prova que realmente o Messias existe. Quando não é assim. Porque Jesus vai e responde a ele. Eu sempre achei que essa resposta foi estranha que Jesus Cristo deu. Porque não ia com o tópico, na verdade vai. Ele responde Nicodemos tentando ajudar Nicodemos a realmente entender o foco que ele deveria, no que ele deveria estar focando. Ele falou: olha, Nicodemos, você quer fazer parte, você acredita em mim? Ótimo. Quer fazer parte desse reino? Quer fazer parte da salvação? Quer ter a salvação? Isso você precisa fazer. É necessário que você nasça de novo. Nicodemos, mesmo sendo mestre da lei, ele ainda não entende. E aí ele fala: nossa, como que pode alguém nascer de novo? O que é interessante, porque era a pergunta que eu me fazia no mundo religioso. Como que eu posso mudar a minha vida? Sim. Não é possível para mim poder fazer isso. É fora da minha imaginação. E aí Jesus vai lá e responde a ele. Você não está entendendo, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. Mas por que é necessário para fazer isso? Ele dá a resposta aqui. Ele fala: ninguém pode entrar no reino de Deus. Então como alguém entra no reino de Deus? Água e Espírito. Exato. Água e Espírito. Então a pessoa precisa nascer de novo da água e do Espírito. Não é aceitar Jesus no coração, não é nada dessas coisas, mas realmente nascer de novo da água e do Espírito. Agora, o que isso realmente apresenta? A pessoa vai lá falar a resposta dela. Você não dá a resposta para ela ainda. Fala bem, a gente vai ver através do estudo para poder colocar todas essas dicas juntos. Ok? Então a gente tem nos últimos dias, certo? A gente tem realmente todas as nações unidas em Jerusalém. A gente tem a palavra de Deus sendo pregada em Jerusalém. Ok? Para chegar até a verdade. A gente tem o reino de Deus vindo com poder. A gente tem os apóstolos que estavam lá com Jesus em Marcos capítulo 9. Precisariam estar vivos ainda. Alguns deles, fala que nem todos, provariam a morte. E agora a gente tem também que quando as pessoas estiverem entrando nesse reino, precisa ter esse elemento de água e Espírito. Ótimo? Ótimo. Perfeito. Lucas, capítulo 17. Come on, bro. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Agora a pergunta que eu queria me fazer é: onde é que estava esse reino? Porque é bem interessante. Naquela época era algo muito importante. Porque basicamente as pessoas realmente acreditavam que eles voltariam a 1000 anos antes de Cristo, onde Davi reinava e foi o ápice do reino dos judeus. No momento que eles estavam mais poderosos. E aí Jesus vem com um plot twist. Falando: olha, o reino de Deus vai ser dessa forma. Lucas 17, versículo 20. Fala assim: certa vez, tendo se interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Então isso é interessante. Agora, ele fala isso para as pessoas, não é? Então ele quebra essa ideia de que o reino de Deus é uma placa de igreja. Ou um templo que as pessoas podem gastar tanto dinheiro. O reino de Deus está onde os discípulos estão. A reunião dos discípulos. Esse é o reino de Deus. Ok? Sim. Ok, então a gente entende onde ele está, como que faz, o que é realmente. Vamos ver então o que é o reino de Deus. Que é uma das perguntas que a gente fez no começo, certo? Mateus, capítulo 16. Então aqui é uma interação entre Jesus Cristo e Pedro. E é uma interação bem interessante que eles têm. Porque um pouco antes, né? Durante todo esse capítulo, na verdade, Jesus Cristo levantando Pedro e discipulando Pedro. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo ele levanta Pedro: Pedro, tu é top! No outro, Satanás! Ele fica: uau! Então, realmente, Jesus não ia deixar isso passar. Mas vamos ler aqui no versículo 13. Mateus 16, versículo 13, fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe direi que as chaves do reino do céu, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Agora, isso é interessante que está acontecendo aqui. Ele começa com a pergunta, perguntando para os discípulos: olha, quem o povo diz que eu sou? Aí ele fala: olha, fala que é Elias, ou então Jeremias, ou algum outro dos outros profetas. Ok, mas e vocês? E aí um deles se levanta, Pedro, e fala: tu é o Messias, filho de Deus. O que é incrível. E aí Jesus olha e fica orgulhoso de Pedro e fala: olha, isso não foi revelado por homem, mas pelo meu Pai que está nos céus. E aí ele vai lá e dá uma missão para Pedro. Ele fala: olha, Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Agora, isso é importante. Muitas pessoas acreditam, né, a igreja católica em si, acredita que Pedro seria onde o alicerce da igreja. Eles acreditam que o Pedro seria o primeiro papa. Infelizmente, não. A palavra Pedro no grego é a palavra pebo, que seria pequena pedra, uma pedra pequenininha. Certo? Então, que na verdade, até mesmo interessante se você olhar, é uma pedra usada na construção. Então, para fazer parte da construção, não do alicerce. Agora, quando ele fala sobre esta rocha, sobre essa pedra, já é outra palavra. Que realmente seria realmente a palavra de pedra, de rocha. Que é algo maior, que era usado para alicerce de casas. Agora, por que ele fala isso? Né? Porque ele está querendo dizer que, olha, Pedro, você vai fazer parte do reino de Deus. Você vai me ajudar a construir o reino de Deus. Mas você não é o alicerce. Não é o primeiro papa. Não existe isso do primeiro papa. E aí ele continua indo. E ele fala, continua falando. Ele fala: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Então, o que ele faz? Jesus, ele começa a usar de forma meio que intermitente a palavra reino de Deus e a igreja. Né? Querendo dar um significado que para as duas seriam a mesma coisa. E aí ele fala: olha, você vai realmente ter a chave do reino de Deus. É o que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Se você ligar no céu, você ligar na terra, vão estar todos conectados. Agora, por que isso é importante? Porque quer dizer que se ambos estão ligados, eu não posso querer fazer parte do reino de Deus nos céus sem fazer parte do reino de Deus na terra. Então, entendendo isso, o que seria então o reino de Deus aqui na terra? A igreja. Então, se a igreja é o reino de Deus aqui na terra, é importante que eu faça parte do reino de Deus aqui na terra, da igreja de Deus aqui na terra, para poder fazer parte do reino de Deus nos céus. Isso me ajuda a entender que eu não posso ser um discípulo sozinho. Eu preciso de discípulos. Agora, você lembra a escritura que a gente leu um pouco antes? Em Lucas 17, versículo 20 ao 21. Então essa igreja, que ele está querendo dizer, não seria uma placa. Não seria um estabelecimento. Mas é a reunião dos discípulos. Então eu preciso estar reunido com os discípulos para poder fazer parte de Deus na terra, se eu quiser fazer parte de Deus nos céus. Agora, isso é muito interessante, é legal, então a gente respondeu já a pergunta de, ok, a igreja é o reino de Deus, mas também é interessante a gente poder ajudar as pessoas a entenderem que Jesus Cristo realmente está se referindo a ele, na escritura em 1 Coríntios 3. Assim que eu chegar lá, ele vai saber o versículo. 11. 3, versículo 11. Que fala assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então o Papa não é o outro alicerce. Ele não é o alicerce de nada. Ele é um homem falho como eu e você. Se eu construísse a igreja em cima dele, das convicções dele, você continua lendo, então ele é o próprio Papa, certo?
Né? Então, você continua lendo, no versículo 22, olha o que acontece com o primeiro Papa da igreja. Versículo 22. Então Pedro, o primeiro Papa, de acordo com a Igreja Católica, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, esse primeiro Papa: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse é o primeiro Papa? Esse é o homem sem pecado, que a igreja é construída e usada como alicerce? Mateus 16, versículo 22 ao 23. Então é interessante a gente poder continuar lendo isso, ainda mais com pessoas católicas, para poder mostrar a elas que Pedro não era o primeiro Papa, nunca foi. Ele era um homem falho como eu e você. Da mesma forma que o Papa da Igreja Católica também é. Então aqui a gente entendeu isso. Então Jesus Cristo é o alicerce. A igreja é o reino de Deus aqui na Terra. Agora vamos tentar ver, para tentar ver a chegada de Jesus Cristo, certo? A gente já viu tudo isso, mas será que... Porque você lembra que a gente falou em Marcos 9, versículo 1? O que falava? Que o reino de Deus viria com o quê? Poder. Lembra o que aconteceu quando Jesus Cristo morreu? Os céus se abriram, pessoas foram ressuscitadas. Muito poder, né? Vamos ver se isso é realmente onde Jesus Cristo veio, né? Vamos lá para Lucas 23, versículo 50 ao 51. Fala assim: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, realmente nosso Zé, que não tinha consentido na decisão do procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, esperava o reino de Deus. Jesus Cristo tinha morrido já. E ainda assim ele estava esperando o reino de Deus. Então o reino de Deus não veio com a morte de Jesus Cristo. Será que veio na ressurreição dele? Capítulo 24. Capítulo 24, a gente vai ler aqui no versículo 44. E disse-lhes: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, citar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vocês serão testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ok, então ele falou algo sobre o poder aqui, certo? O que é interessante, ele fala: fiquem em Jerusalém, não saia até você ser revestido de poder. Olha que interessante, vamos lá começar a tentar juntar as pistas. Vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A gente vai tentar ver aqui, que agora... O que está acontecendo? Jesus Cristo já tinha subido aos céus. É a ascensão dele. Ótimo. Geralmente lê o versículo 1, ok? Mas eu vou ler só o versículo 3 por conta do tempo. Que fala assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, pela qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui Jesus fala que ele estava pregando sobre o reino de Deus durante 40 dias, durante a estada dele depois de ele ter ressuscitado. Isso era o quão importante era para Jesus Cristo. Ok? Então, ótimo. Então, ok, ele estava pregando sobre a volta dele. Olha isso no versículo... Ok, vamos ler no versículo 6, tentando resumir o máximo possível. Mas no versículo 6, fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade?
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Uau! Então aqui ele fala sobre a ira de Jesus Cristo. Fala sobre eles, a expectativa deles quererem um reino realmente físico ainda. Ainda pensarem, nossa, ainda vai vir esse reino realmente de Israel, vai ser levantado, um reino físico. Mas Jesus fala, não te compete sobre essas coisas. Mas fique aqui que vocês vão ser revestidos com o poder do alto. Certo? Ele continua pregando para eles, mas a gente continua lendo aqui, no capítulo 2, agora que a gente começa a juntar algumas coisas. Certo? Mas antes disso, mas no capítulo 1, nos últimos versículos, sempre Marcos capítulo 9, uma das dicas que a gente deu, uma das pistas, era que não todos experimentariam da morte. Certo? Vamos ver se alguém morreu. Versículo 21 do capítulo 1 fala: Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhidos para assumir este ministério apostólico, que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E assim lhe foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então Judas já tinha morrido nesse momento. E aqui alguém é colocado no lugar dele, que é Matias, como 12º apóstolo. Ok? Então quer dizer que realmente alguém já experimentou a morte. Então aquela profecia, aquilo que estava falando em Marcos capítulo 9, Jesus estava falando, pode começar a se cumprir. Vamos tentar juntar todas as provas em Atos capítulo 2. Está estudando com alguém religioso, é muito bom reforçar essa parte, falando, olha, essas igrejas apostólicas, não sei o que lá. Aqui fala dos critérios para alguém se chamar um apóstolo. Tem que ter visto Jesus Cristo ser batizado, tem que ter andado com ele durante o ministério dele, tem que ter visto ele subir nas alturas. Se você não fez essas coisas, seu apóstolo na sua igreja não fez essas coisas, sinto muito lhe falar, mas ele não é um apóstolo de verdade, de acordo com a Bíblia. Então ele não é considerado aqui. Não andou com Jesus Cristo, não passou por essas coisas, não é considerado um apóstolo realmente. Agora vamos continuar vendo. Capítulo 2, vamos colocar todas as pistas juntas. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Então o que está acontecendo aqui? Fala que durante essa festa do Pentecoste, eles estavam reunidos dentro de uma casa. E eu gosto, geralmente, de falar do lugar onde a gente está, porque ajuda a pessoa a visualizar, certo? Então, fala, nossa, imagina você está sentado aqui agora. E do nada, as janelas se abrem sozinhas, como um vento realmente extremamente forte. Realmente arrebenta elas. Essa porta atrás de mim ela é aberta por conta do vácuo. A porta da cozinha, da sala, tudo é aberto. E aí, do nada, a gente vê línguas de fogo vindo do céu e pousando sobre as nossas cabeças. E de repente, eu começo a fazer estudo com você em Xangai. E aí você começa a falar comigo em francês. Mas sabe qual que é o pior de tudo isso? Eu nunca estudei Xangai. Você nunca estudou francês. Então realmente é algo que vinha de Deus. Agora, por que eu estou falando usando línguas de verdade? Quando a gente vai para essas igrejas, o que elas falam? Falam, estão falando línguas estranhas, língua dos anjos, certo? Mas aqui não é esse exemplo que é dado. Ele fala em outras línguas. Se você olhar no grego, é realmente idiomas. Não era uma língua dos anjos ou línguas estranhas que ninguém entende. Mas realmente idiomas que existiam. O que aconteceu é que, sem mesmo ter estudado,
eles foram revestidos com esse tipo de poder. E a gente vai ver o porquê disso. Agora, essa é a parte do poder. Essa é a primeira pista. Vamos ver se a gente consegue colocar tudo junto. Certo? Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Se lembra, Daniel? Isaías? Sim. O que acontecia lá? Em Jerusalém, quem que deveria estar em Jerusalém? Exato. Todas as nações deveriam estar lá reunidas. Em Jerusalém. Então elas estavam, os judeus de todos ao redor do mundo inteiro, estavam reunidos naquele momento, por esse festival do Pentecoste. Mas vamos ver então um pouco mais do que a gente estava falando. Vamos ver se realmente eram idiomas. Vamos ver se eles estão falando algo novo. E o porquê que eles estão falando isso. Olha o versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos aos judaísmos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Então o que acontecia aqui? Fala que cada uma dessas pessoas chegaram e falava que ouvia elas falando na sua própria língua materna. Não era uma língua estranha. E algo mais importante do que isso, eles ouviam falando o quê? Muitas pessoas defendem no pentecostalismo que o falar em línguas é para edificar a mim mesmo, certo? É a minha oração dos meus pedidos para Deus, ok? Agora, quando eles falaram em línguas na Bíblia, o que eles falavam? Declaravam as maravilhas de Deus. Então não é para edificar a mim mesmo, mas para edificar outras pessoas. Mas por que isso era importante? Você lembra quando Jesus, na Atos capítulo 1, é reforçado, mas a gente viu isso também em Lucas capítulo 22, que fala que esperem em Jerusalém até ser revestido por do alto, e vocês vão pregar na Síria, pelos confins da terra e tudo mais. Por quê? Como eles fariam isso sem saber essas línguas? Não daria tempo para eles sentarem e ter aula com o Damião de cada uma dessas línguas para poder aprender? Sentar com o Zeferino e ensinar inglês para poder pregar na África do Sul. Eles teriam que aprender para poder ir pregar a palavra de Deus em todos os lugares. E aí eles não falariam do que eles querem ouvir para se auto-levantar, mas falariam das maravilhas de Deus para elas. Então a razão pela qual eles falaram em línguas, bem simples. Para poder pregar a palavra de Deus. Então aqui ele vai lá e fala tudo isso. Ótimo. Então eles estão atônitos, tudo isso acontece, mas algo ainda mais interessante. Para quem Jesus Cristo deu a chave? Pedro. Então quem deveria estar à frente do povo de Deus? Abrindo, inaugurando o reino? Pedro. Olha isso, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. E aí Pedro começa a pregar a eles. E ele usa uma das profecias de Oséias, que está em Joel, do profeta Joel, que está em Joel, capítulo 2, também essa profecia, que fala basicamente sobre isso que estava acontecendo. E aí ele começa a pregar a palavra de Deus. Lembra, Isaías, uma das dicas que foi dada é que em Jerusalém todo mundo estaria reunido, certo? Mas o que aconteceria lá? O que seria pregado para eles? A palavra de Deus, o caminho que eles deveriam andar, a verdade. E o que Pedro começa a fazer aqui? Pregar a palavra de Deus. Ele começa a declarar realmente as boas novas, e no versículo 22 ele começa: Israelitas, ouçam as palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ele continua pregando sobre quem é Jesus Cristo, falando sobre o que eles deveriam fazer. E aí é muito interessante, ele continua indo. E aí ele fala no versículo 29, fala: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo,
que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Agora, isso é muito importante também. Por quê? Porque basicamente prova sobre quem Jesus Cristo é. E também a escritura de Mateus 16. Falando sobre o Papa ser o alicerce, ele não é. Aqui fala sobre Jesus Cristo sendo também. Fala que seria realmente alguém da linhagem de Jesus, que lideraria, que seria o rei realmente. Agora, como que eu poderia colocar o Papa lá na frente? Ele não vem da linhagem de Jessé, não vem de nada disso. Ele não pode ser nosso líder. Então, realmente, quem é realmente o rei desse reino? Jesus Cristo. A Igreja Católica tem os 3 pilares dela, que é realmente o Papa, a tradição e a Bíblia. Então é como se fosse um reino com 3 tronos. Enquanto a gente acredita, de acordo com a Bíblia, que é realmente um reino e um trono, onde apenas Jesus Cristo senta. Então, continuando lendo aqui do que está acontecendo, ele fala no versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Eu, Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Agora, na maior parte das pistas foram cumpridas já. Certo? A gente viu todas as nações reunidas. A gente viu realmente durante o Império Romano. Essa pedra que foi solta sem ser auxílio de mãos dos homens, entende que é Jesus Cristo. Viu Pedro se levantando e realmente agora ele está aqui com as chaves do reino. A gente viu realmente o poder, realmente um dos apóstolos morreram, Judas. Agora Matias toma o seu lugar. Então falta algo muito importante. Pessoas entrando nesse reino. Ensinando como entrar. Em João, capítulo 3, versículo 1 ao 7, falava que era através de água e do Espírito. Vamos ver se isso acontece aqui. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, como entrar no reino de Deus? Água e Espírito. Batismo. E é muito importante ressaltar isso. Que o batismo é para que serve? Não é um sinal, mas é para o perdão dos pecados. Não é algo simbólico que a gente faz. É algo importante porque ele vai nos ajudar com que ele vai fazer com que nós entramos no reino de Deus. Entramos. E aí, eu continuo lendo, o versículo 39 fala: pois a promessa é para vocês, para seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Querendo dizer que é para mim e para você também hoje. Não apenas para aquelas pessoas. 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora, mesmo que aquelas pessoas estavam cortadas no coração, mesmo que muitas delas ouviram que Pedro tinha falado sobre o batismo, sobre entrar no reino de Deus, elas não foram contadas como acréscimo até o momento do batismo delas. Essa é a realidade. Para fazer parte da igreja, do reino de Deus, apenas a partir do seu batismo. E é isso que aconteceu aqui. Então a gente entende que o reino de Deus, ele veio realmente. E ele veio durante o dia do Pentecoste. Em Atos capítulo 2, 33 depois de Cristo. Seja lá como você quiser colocar. Qualquer uma das respostas está mais do que certa. Agora, entendendo isso, a gente precisa entender algumas coisas, certo? Então vamos tentar entender como esse reino vivia. Porque algo que é muito importante, é importante para a igreja, mas sempre uma das perguntas era: é importante para qual igreja eu vou? Como que eu sei se a minha igreja é realmente o reino de Deus? Vamos continuar no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e a orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Parecendo um domingo aqui depois do culto, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso não é interessante? O acréscimo ao reino de Deus é contado como salvação, mas para ser acrescentado ao reino de Deus, o que era necessário? O batismo. Se Atos capítulo 2, versículo 38 não fosse suficiente para provar que o batismo é para salvação, aqui está mais uma escritura. Mas focando no como eles viviam.
Bom, a primeira coisa, eles eram dedicados ao quê? Ao ensino dos apóstolos. O que significa? Naquela época eles não tinham a palavra de Deus escrita. Então eles teriam que ir realmente para o Sinédrio, seja onde eles forem, não Sinédrio, desculpa, para o templo, eu vi a palavra de Deus sendo ensinada por eles. Então eles iam lá e realmente eles eram dedicados a aprender mais a palavra de Deus. Você acredita que é assim que essa igreja vive? Outra coisa, eram dedicados ao partir do pão. Realmente, a partir do pão, sim, realmente, a comida e tudo mais, mas eu acredito também é uma referência à Santa Ceia. Mas não apenas tomar a Santa Ceia, mas tomar a Santa Ceia da mesma forma que Jesus Cristo pediu. Tomar isso em memória de mim. E são pessoas focadas na cruz. E ele fala também, ele fala que mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, se você olha para essa igreja e vê que tem várias convicções diferentes, as pessoas não são unidas, então lá não é realmente o reino de Deus. Eu lembro das igrejas religiosas que eu fui. A maior parte delas tinha muita fofoca dentro dela. Era eu falando mal do outro líder de louvor. Era um líder de um ministério falando mal de mim, porque do jeito que eu liderava o ministério. Aí era outro líder falando mal do meu pai, porque era o pastor, presidente da igreja. Não tinha união nenhuma. A gente não estava unido, a gente não concordava, não tinha as mesmas convicções. Então aquilo não era o reino de Deus, infelizmente. Por mais que doesse para mim aceitar isso. E aí ele fala também algo interessante, vendendo as propriedades e bens. Agora, o que isso significa? Eu não estou falando que nessa igreja tem que ter pessoas que venderam a sua casa para poder dar dinheiro para as outras pessoas, mas pessoas que não se possam sacrificar de tudo para poder estar no reino de Deus. O quão importante elas levam o reino de Deus, a igreja estar reunidas. São pessoas que sacrificam o almoço com a família, os aniversários familiares, trabalho, faculdade, fazem de tudo para se organizar, para poder priorizar o reino de Deus. E é muito bom ter exemplos. Por exemplo, hoje mesmo a gente tem um exemplo vivo, Monias. O Monias, a aula do mestrado hoje foi cancelada, mas quando ele falou comigo sobre as aulas serem mudadas, ele não estava feliz porque tinha mudado e não poderia estar no culto de quarta, estava triste que não poderia estar junto. Tem vários exemplos, eu amava muito fazer estudos na África do Sul, porque tinha vários irmãos que acabaram abrindo mão da carreira deles, se mudando de outros estados, províncias, para poder estar no reino de Deus. Isso é incrível, que dá muita convicção para as pessoas. Eu lembro de estudar com o Victor e passar o número do Stefan para ele. Fala com ele, vê o que ele abriu mão para poder estar no reino. Ele abriu mão da carreira como ator dele, para poder se mudar para Johannesburg, virar um professor de inglês, para poder estar no reino. Então você não precisa vender a sua casa e ver pessoas vendendo a sua casa, mas ver pessoas que estão abrindo mão de tudo e realmente valorizam o reino de Deus, a igreja. Valorizam estar juntos. Agora, se a sua igreja não tem essa característica, as pessoas que não se podem sacrificar tudo pelo bem-estar um do outro, porque eles estavam vendendo tudo, porque se lembra de onde vinham essas pessoas? Ao redor do mundo inteiro. Quer dizer que se eu viesse do Brasil para cá na primeira instância, eu não teria uma casa para morar, não teria trabalho, não teria nada. Então o que eu precisaria fazer? Até ele ia chegar e ia falar, olha, tudo bem, eu vou vender meu carrinho para que a gente possa ajudar o Yuri a ter uma casa, para que a gente possa estar no Reino Unido. E era isso que eles estavam fazendo. Isso é loucura para mim pensar. Porque, para ser bem sincero, isso é radical. Mas esse era o coração deles. Aí pensar que, olha, se alguém viesse para estudar a Bíblia e falar, olha, eu quero ser um discípulo, mas eu moro no Japão, não tenho reino lá. O que eu faço? Eu não tenho onde ficar aqui. Eu posso procurar um emprego, fazer, mas se eu voltar para lá, eu vou estar sozinho. Eu, Yuri, tenho que estar disposto a fazer de tudo, me sacrificar, para que ele possa continuar aqui na igreja. Esse era o coração deles. Agora, enquanto isso, igreja religiosa, tem pessoas que entram e saem, ninguém nem sabe o que está acontecendo na vida delas. Pode ser um visitante, a vida dele está acabada. Eles ainda assim não vão saber. Agora, vamos ver se é importante ir para a igreja. Hebreus capítulo 5. Capítulo 10. Desculpa. Versículo 25. Estamos indo para o final já. Hebreus capítulo 10. Versículo 25. Fala assim. Não deixemos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, é interessante porque essa é uma problemática levantada que a igreja naquela época tinha.
Então, a gente não é diferente deles. Pessoas naquela época também não queriam priorizar o reino de Deus. Ele fala como é o costume de alguns. Então quer dizer que, na verdade, o coração de alguns já se tornou um costume. Faltar por algumas razões triviais, né? Ele fala, olha, não deixem se tornar um costume. Não é assim que a gente tem que viver. Uma outra escritura que a gente sempre usa, Mateus 6. Agora, entendendo o que é o reino de Deus, o desafio vem dessa escritura. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Bom, bem simples. O que é o reino de Deus? A igreja. Agora, você tem que se perguntar: você acredita que essa igreja é composta de discípulos que vivem daquela maneira que a gente acabou de ver em Atos capítulo 2, versículo 42? Se não, o que você tem que fazer, então, para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? E isso geralmente é uma pergunta muito sensível para as pessoas. Né? Mas é importante que ela entenda que o reino de Deus não é aquela igreja. Se ela não está vivendo como discípula, se as pessoas não estão vivendo, e é bem simples. Olha, quando a gente começou a estudar a Bíblia com você era um discípulo? Não. Ok, mas por que você não é um discípulo? Você não vai para aquela igreja sempre? Porque ninguém te fez um discípulo. Por que quando eu te perguntei o que era um discípulo, você não sabia? Quer me dizer que você está indo anos e anos naquela igreja e o seu pastor não te falou sobre o que era ser um discípulo? Então será que ele realmente é um discípulo? Depois de tanto tempo? Não só o seu pastor, as pessoas à sua volta. Para mim foi muito difícil porque não era apenas sobre o pastor, era sobre o meu pai. Então, se seu pai era um discípulo realmente, por que ele nunca te ensinou sobre essas coisas? Por que você nunca ouviu falar que o reino de Deus era realmente a igreja? Sobre como entrar nele? Se lá é composta de discípulos e você quer tomar esse desafio, o desafio é bem simples. Vai nessa igreja e pergunta o que é o reino de Deus. Pergunta o que é o reino de Deus. Como que eu faço para entrar no reino de Deus? E eu te desafio, vem no domingo aqui e pergunta para qualquer membro da igreja o que é o reino de Deus. Para que serve o batismo? O que é um discípulo? Eles vão te falar o que é. Porque aqui eles são discípulos. Então é importante você confrontar a pessoa. De uma maneira amorosa, claro. Mas quando a pessoa é orgulhosa, ela precisa ser realmente confrontada. E deixar bem claro para ela que você não está fazendo isso porque você quer humilhar a pessoa, de forma alguma. Mas falar porque o que sempre me ajuda é lembrar as pessoas. Eu estou falando isso para você porque eu amo você o suficiente para não deixar que você vá para o inferno. Talvez eles não vão te falar a verdade, vão ver você em pecado, não vão fazer nada. Mas que eles preferem ter a sua amizade agora, deixar com que você passe a eternidade no inferno, do que perder a sua amizade e você ter alguma realmente pista de como chegar nos céus. E eu não posso, sabendo da sua vida, conhecendo você, sabendo o que a gente acabou de estudar, permitir com que você continue nesse caminho. E como discípulo, eu vou fazer tudo ao meu poder para que você chegue no caminho certo. Então lembrar a pessoa que não é um ataque pessoal contra ela, mas na verdade é um ato de amor para a vida dela. Você se importa o suficiente para falar a verdade para ela. Ótimo? Então esse é o estudo de reino.